partir de agora. Cafezinho Missioneiro. Sua dose diária de informação e entretenimento. Novos Horizontes FM. Com Dani Schneider. Muito boa tarde, minha gente querida. A gente fala cada vez mais sobre inclusão, mas ainda entende muito pouco sobre o que isso realmente significa na prática. E datas como o Dia Mundial da Conscientização do Autismo, celebrado amanhã, dia 2 de abril, existem justamente para isso, para informar, ampliar o olhar e reduzir o preconceito. Criada pela Organização das Nações Unidas em 2007, a data chama atenção para uma realidade que está cada vez mais presente. Segundo o censo de 2022, publicado pelo IBGE em maio do ano passado, o Brasil registrou 2,4 milhões de pessoas com diagnóstico de autismo. Ou seja, não é algo distante. Está nas nossas escolas, nas famílias, na nossa comunidade. E talvez o maior desafio ainda não seja o diagnóstico, mas a forma como a sociedade responde a ele. E para abrir o nosso cafezinho de hoje, eu trago uma reflexão do educador Paulo Freire, que diz o seguinte: se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela, tampouco a sociedade muda. E é exatamente por isso que falar de inclusão é falar de educação, mas de uma educação que precisa evoluir. Eu sou Dani Schneider e com apoio de Corsã, todos juntos com a Corsã contra os vilões do esgoto, Sicredi é ter com quem contar, Clínica Com, Clínica de Oncologia e Hematologia das Missões, Tenondé Parque Hotel, Viver as Missões começa por aqui, Ikigai Sushi Bar, culinária japonesa e alta coquetelaria, e agora com apoio especial da Fena Soja 2026, nosso ouro vem do campo, conectando inovação, negócios e tradição num só lugar, promovendo desenvolvimento e oportunidades para toda a região, começa o Cafezinho Missioneiro, programa que conecta pessoas, ideias e transformação. E hoje eu recebo duas convidadas que trazem olhares fundamentais sobre este tema. Professora Tamile Pereira dos Santos, professora, pesquisadora da área de educação especial, com uma trajetória sólida aí no campo da inclusão, e a Juliana Cleviston Posser, pedagoga, palestrante, mãe atípica, que hoje amplia esse olhar para além da família, contribuindo com a reflexão sobre a inclusão na sociedade. Gurias, muito obrigada pela presença de vocês, obrigada por terem aceito, né, vir aqui no cafezinho para a gente falar desse tema tão importante. Ju, nossa sócia já aqui no cafezinho, né, boa tarde. Prof. Tamile, querida, minha prof de Libras, né? É tão especial te receber aqui. Obrigada pela presença. Boa tarde, Dani. É um prazer estar aqui contigo, né? Saber que eu toquei de alguma forma em ti pra gente estar aqui conversando sobre esse assunto tão importante. Tocou muito, prof, né? Eu acho que as tuas aulas foram, de fato, transformadoras, né? E eu gostaria muito que toda a comunidade tivesse essa oportunidade de um dia estar, né, porque a sala de aula ela transforma, né, quando bem conduzida. E ter essa oportunidade de entender um pouco mais sobre inclusão. Nesse caso específico, a gente teve aula de Libras, né, que para mim foi já transformadora, mas a gente sempre falou de tantas outras situações que tem essa necessidade, né, e hoje a gente está aqui então com a pauta do autismo, de novo, tão importante. Claro que a gente poderia falar sobre várias outras necessidades, né? Mas em razão dessa data de amanhã, eu acho que nunca vai ser demais a gente trazer informação para a comunidade nesse ponto, né, gurias? Bom, vamos começar então falando, né, eu trouxe dados ali do censo de 2022, fui pesquisar, são os dados mais recentes que nós temos lá, né, do censo de 2022, que foi lançado agora em 2025, né, e eles mostram crescimento nos diagnósticos, né. Vocês acham que a gente está falando de fato crescimento de diagnóstico ou a gente tem mais informação hoje a respeito disso? Olha, Dani, boa tarde a todos que estão ouvindo. Já é a segunda vez que eu venho aqui, né? Bem feliz pelo convite novamente. Eu acho que é isso, né? Inclusão acontece com informação. Eu sempre falo isso. E a gente precisa ser muitos em todos os lugares, né? E eu penso que, claro, que hoje nós temos o acesso maior ao diagnóstico, né? Se ampliou também, né, prof, o DSM, a questão de características para crianças, para fechar o diagnóstico do autismo, mas mais do que nunca se fala do assunto, as famílias, né, e eu digo isso como mãe, estão se posicionando perante a sociedade, porque o que a gente busca é respeito pelos nossos filhos, né? Eu ouvia
esses dias um documentário, quem quiser assistir, é um documentário que eu posso dizer assim, chocante, Em Nome da Razão. Ele foi rodado em 1979 na colônia Barbacena, em Minas Gerais. E ele mostra como eram, no Hospital Colônia Barbacena, que seriam os manicômios, né? E ele mostra como era o tratamento, como eram destinadas os críticos sociais que se diziam, né? As pessoas que não se encaixavam dentro dos padrões da sociedade. Então, e eu me emociono até de falar disso, porque há 50 anos atrás era assim que o meu filho seria tratado. Então, eu penso que sim, que hoje nós temos mais informação, as famílias estão buscando que os seus filhos ocupem os seus espaços na sociedade da sua forma singular, mas que também existe um aumento, né, prof? Sim. Hoje, de acordo com o CDC, é 1 a cada 31 nascimentos de crianças com autismo. Então, não é possível que não se fale sobre isso. Sim. E não só no mês de abril. Eu acho que isso que a gente precisa ressaltar também, verdade, né? Verdade. Eu acho que também, assim, os profissionais, eles estão mais qualificados para identificar, para pontuar para as famílias, encaminhar. As escolas também estão com esse olhar mais atento quando precisa para encaminhar, né? Então, além dessa questão do aumento, se dá também pela informação, né? Pelos médicos também estarem mais especializados, né, na área para trazer informação e diagnóstico, que a partir do diagnóstico a gente consegue garantir os direitos dessas pessoas, né? Então, se a gente... Por exemplo, as pessoas falam muito assim, né? No meu tempo não existia autista, né? Sim. Mas eles estavam lá, como a Ju falou, lá nos manicômios, Sim. né? Ou eles estavam... eram os diferentes, nossos colegas, os estranhos, né? Que a gente falava dentro da sala de aula, né? O meu colega, que ele era estranho. Muito quieto. Muito quieto, estranho, né? Tinha certo receio, assim. E talvez ali estava o autismo, né? Sim. Que não era tratado, que não era... Sim. visto. E o que vocês entendem que precisa ficar claro quando a gente fala de transtorno do espectro autista, para as pessoas que estão nos ouvindo, assim, de que forma que a gente clareia essa informação para a comunidade? Ele é um transtorno, né, da questão do desenvolvimento infantil, então ele vai ter prejuízos ali na comunicação, na interação social, ali nessa parte comportamental, né, Ju? Eu acho que é bem importante ressaltar, prof, quando se fala do autismo, porque se criou também uma banalização. Se diz, todo mundo é um pouco autista. Mas né? Se escuta isso, infelizmente. E já ouvi. O autismo, para ser fechado como diagnóstico, a pessoa precisa ter um prejuízo. Um prejuízo social, um prejuízo cognitivo, comportamental, principalmente, né? Que é o que mais afeta, né? Eu digo hoje o meu filho, é a principal característica. Meu filho tem uma síndrome e o autismo é um autismo secundário. Porque as síndromes também caminham com o autismo, né? Muitas tem o autismo como comorbidade. E ele não tem filtro social. Ele chega e ele vai indo, vai caminhando por onde for, e as pessoas se assustam. Né? Se assustam até mesmo com um abraço, porque qualquer um que chegar perto dele, ele vai dar um beijo, ele vai dar um abraço. Mas, ao mesmo tempo, tem alguns que têm um comportamento agressivo. Sim. Né? Então, cada um vai ter uma especificidade. Sim. Isso é importante a gente falar. Comportamental. Sim. Esses tempos eu estava até vendo na internet que estavam falando, porque o autismo é um avanço do cérebro. Não é, né? É uma evolução do cérebro do... Como se fosse algo bonito, romantizando. Isso, é uma evolução. Não, né? Ele tem sérios prejuízos, essa pessoa tem os déficits, né, que precisa de todo o apoio, de toda a questão do, que a gente fala muito do apoio, né, nível 1, nível 2, nível 3, o tipo de apoio que a pessoa precisa. Sim. Então, as pessoas querem romantizar alguma coisa, algo que não, que é sério, né. Não tem nada de romântico, né. E é uma luta muito séria das famílias, né, pelos direitos e tudo. Então, a gente realmente, acho que aqui é o lugar da gente poder trazer para a comunidade poder entender, né, o que é o autismo.
Porque a gente precisa, de fato, te ouvindo falar, Ju, e eu conhecendo o pouco que eu te conheço, né, tu é uma pessoa que buscou lá informação, enfim, né, hoje sabe muito sobre isso, e teu filho tem esse privilégio de ter uma família inclusiva, que consegue contornar. Mas a gente está falando de um país com muitas camadas sociais, né, e outro dia eu vi uma mãe desesperada, inclusive, né, falando justamente disso, prof, ela desesperada, ela tinha 2 filhos autistas, e eles ali durante a entrevista, ela olha se isso aqui tem alguma coisa de bom, não tem. E ela disse muito desesperada, eu amo meus filhos, mas eu odeio o autismo. E aí, aquela mãe, ela trouxe muito... Bom, eu chorei assistindo o vídeo, né? Porque ela trouxe muitas coisas que a sociedade precisa entender, né, e ter o máximo de empatia possível com essas famílias, porque é dolorido demais, né. E aí eu quero entrar nessa coisa do entendimento. Por que é tão importante a gente entender que o autismo como um espectro, né, e não como algo único, para que as pessoas consigam entender esse contexto. Bom, então assim, o autismo, ele tem a questão do espectro e cada um vai ter esse comportamento apresentado de uma forma diferente. Por exemplo, como a Ju falou, o filho dela gosta do abraço, gosta de estar... Tem outros que não gostam. Então, cada um vai vivenciar essas dificuldades no comportamental, na interação social, de uma forma, né? Então, eu não posso querer achar que a receita que funciona para um vai funcionar para todos, né? Eu sempre falo isso na escola. Não existe uma receita, né? Aqui não existe uma receita de bolo que vai funcionar com todo mundo. Então, eles são diversos. Esse comportamento vai se ressaltar diferente de cada um, né? Assim como tem os verbais, os que não falam, que se comunicam, mas não falam. Então, eu sempre falo isso quando... E eu percebo não só no autismo, mas outras deficiências que eu convivo com outras pessoas, né? Com deficiência. Mas o costume que nós temos quando vamos conversar com uma pessoa com deficiência, por exemplo, se ela está com a mãe ou com alguém, a gente se direciona para o adulto. Então, é uma coisa tão simples. Por que você não conversa com a pessoa, né? Você já está anulando a existência dela, de certa forma, a capacidade. Sim. Por que não perguntar para ela? Sim. Né? Então, quando a gente fala em sociedade, são coisas simples, não é nada difícil de se fazer. Sim. Algo que eu vou falar aqui de novo, Dani, a gente falou aqui no off, né? A questão do estacionamento, da vaga para estacionamento, né? Ah, não, mas é rapidinho. Esses dias eu vi um entregador ocupando a vaga, né? Então, o meu filho tem a carteira, isso é importante para as famílias também, se organizarem, fazer a documentação necessária, né? Porque nós estamos munidos do nosso direito. Isso é importante. Mas as pessoas não entendem isso, né? Então, eu mesmo com a do meu, eu procuro usar o mínimo possível, porque eu sempre penso, não, vai ter alguém que precisa mais. Sim. Né? Sim. E as pessoas sempre pensam, não. Mas eu vou ali rapidinho. Mas querer estar no lugar da pessoa com deficiência ou ser essa mãe, ninguém quer. Exato. Então, que a gente tem esse olhar. São atitudes simples, não é nada tão grandioso, né? Respeito, coisa Exatamente. que tu está sempre falando, né, Ju? Exatamente. Respeito. Sabe que quando tu fala dessa questão de falar, né, dessa questão capacitista que a sociedade coloca, eu também entendo que a gente vem de uma questão estrutural, né, de um preconceito estrutural, né, de anos, enfim, que a gente combate, né, assim como o racismo, o machismo, enfim, que são, de fato, coisas estruturais na nossa sociedade. E eu me lembro, prof, de quando tu trouxe para a sala de aula, né, a mãe e a filha, não me lembro o nome delas, mas elas eram pessoas surdas. E daí a gente se coloca nesse lugar de como que eu me comunico, né? E a gente estava aprendendo justamente a se comunicar com essas pessoas. E aí, de fato, para quem nunca teve naquele lugar da comunicação, é o novo. E é justamente aí que eu digo assim, que a sociedade precisa perceber, porque a gente vai cada vez mais ter situações onde a gente vai precisar avançar, gente. A gente precisa avançar nisso, né? Então a gente precisa, eu não sei como fazer, faça da melhor forma, com todo amor, né? Mas faça. Nós somos pessoas, nós somos seres humanos, enfim, a gente precisa achar uma forma de se comunicar
comunicar com todo amor e toda empatia possível em todos os tipos de pessoas, né? Então é de fato daqui a pouco assim, uma dificuldade, porque isso nunca aconteceu. Há 50 anos atrás as pessoas eram excluídas, então a gente não aprendeu isso, mas agora é a hora mais do que nunca da gente ultrapassar essas barreiras. Dani, só comentando assim da questão do estacionamento, né? Muitas pessoas elas acham que é para cadeirante, mas às vezes eu tenho um filho autista que a rotina dele, ele sempre entende que nós vamos ir para a escola, vamos estacionar naquele lugar, naquele dia. Estacionou num lugar diferente, já chega desorganizado na escola, já vai afetar toda a rotina dele dentro da escola, já vai talvez desorganizar para fazer atividade. Então que as pessoas tenham essa conscientização de respeitar, às vezes não é só um cadeirante, não é só uma deficiência aparente. Né? Se a família está usando é porque realmente essa família precisa, né, desse apoio. Às vezes é uma criança que tem dificuldade de andar na rua, precisa, né, daqui um pouco sai correndo, foge. Então tudo isso, né, as vagas têm que ser respeitadas nesse sentido de ter esse olhar de que essas crianças, como eu falei, né, elas são, é um espectro, cada uma vai se comportar diferente, né, como a Ju falou, o filho dela é tranquilo, consegue, tem outros que não, que vão precisar utilizar. Sim, né? E essa coisa da rotina faz muito sentido, né, para eles, de parar naquele mesmo lugar e desorganiza mesmo, né. Sim, é uma característica, tem alguns que têm um pensamento muito rígido, né, então qualquer mudança daí entra não, é falta de limite. E sempre julgando a mãe, né? Essa mãe não dá limite, essa mãe não sabe o que está fazendo, não ensinou. Então, além de toda essa questão que a gente já busca, né? A busca de conhecimento, a luta talvez pelo plano de saúde, a luta por terapias, porque aí eu falo no meu lugar ainda de privilégio. Sim. Porque tem crianças que não têm. Nós temos que pensar nisso, nós estamos no Brasil. E não é só no Brasil, tá? Esses dias fiz uma live com o Dr. Carlos Gadia, que é uma referência quando se fala em autismo, né? Ele atua no Hospital de Autismo de Miami. E para vocês terem ideia, nos Estados Unidos, a demora para uma consulta, tá? Uma criança com autismo, 1 ano e meio com um neuropediatra. Então, às vezes, a gente acha que a grama do vizinho é mais bonita, lá tudo funciona, porque eles estão à frente realmente, né? Quando se fala em tratamento em aba, né? Em escolas adaptadas, inclusivas, mas tem coisas que também não. Sim. Então, além dessa família precisar se reorganizar em tudo isso, ainda precisa ouvir muitas vezes, não, isso... Esses dias eu escutei um vídeo que eu disse, não, por favor, que um vereador de uma cidade, nem prestei atenção de onde era, né? Mas ele dizia, não, no meu tempo o autismo era com laço, com relho, né? Então, se ouve isso, é uma coisa grosseira de se ouvir, mas se escuta isso, sim. E é contra isso que a gente precisa ainda explicar, além de todas as dificuldades que a gente já vive, né? Em família, em as questões de tudo ter que ser pensado antes, que não é simplesmente sair. Sim. Tem que pensar como tu vai, aonde tu vai. O Heitor, por mais que ele tenha esse perfil tranquilo, o que eu já percebi? Tá? O clube, que é um lugar que ele adora ir. Quando é muito lotado, ele fica ansioso e fica correndo e não sabe o que fazer. Então, será que é a melhor opção eu ir quando está lotado? Sim. Não. Então, são esses ajustes ainda que a gente precisa fazer, né? Já é um grande desafio. Nós três somos mães aqui, né? Crianças pequenas. O Heitor acho que é o mais velho dos três, mas a prof tá aqui com 11 meses. 11 meses, o bebê, e o Bernardo tem 3 anos. Já é um grande desafio a gente sair de casa com uma criança típica. Aí, olha o grande desafio, né, com uma criança atípica. Então, assim, respeito, né, é necessário. Agora são 13h22, eu vou chamar rapidinho o nosso intervalo aqui no cafezinho, sempre com o apoio da Corsã, Sicredi, Clínica Com, Tenondé Parque Hotel, Ikigai Sushi Bar e Fena Soja 2026. A gente volta já. O Cafezinho Missioneiro volta já. Novos Horizontes FM. Aqui no Sicredi, a gente cuida muito bem do seu dinheiro e melhor ainda de você. A gente usa inteligência artificial, mas não abre mão da gentileza natural. Por isso, além de contar com cartões, seguros, consórcios, investimentos e muito mais, você tem um atendimento humano sempre próximo. Seja em nossas milhares de agências ou pelos canais oficiais como o WhatsApp, aplicativo ou site. Fale com nossos gerentes e abra sua conta. Sicredi é ter com quem contar.
Minuto Corsã. Informação rápida para você entender melhor os serviços de água e saneamento. Por que pagamos 70% de esgoto? Você já percebeu que o valor do esgoto costuma ser 70% do consumo de água? Isso acontece porque a maior parte da água utilizada em casa retorna ao sistema na forma de esgoto. Esse valor ajuda a custear serviços essenciais como coleta, transporte e tratamento do esgoto. O tratamento é fundamental para evitar que resíduos sejam lançados diretamente na natureza. Além de proteger rios e mananciais, o saneamento também reduz doenças e melhora a saúde da população. Por isso, o sistema de esgoto é considerado um serviço essencial de saúde pública. Minuto Corsã. Informação que faz bem para você e para a sua cidade. Quer descansar de verdade? No Tenondé Parque Hotel você encontra conforto, lazer, boa gastronomia e contato com a natureza. Piscina, trilhas, espaços ao ar livre e o cenário único das missões. Tenondé Parque Hotel, uma experiência que transforma seu tempo livre. tenondé.com.br. Existe um lugar onde a gastronomia japonesa ganha alma, estética e sensibilidade. Ikigai Sushi Bar. Sabores refinados, preparo artesanal e coquetelaria de alto nível para experiências únicas. @ikigai.sushibar. Está chegando a FenaSoja 2026. A feira que conecta a indústria, o comércio, o agronegócio, empreendedorismo, máquinas e implementos agrícolas, a gastronomia e diversos shows nacionais. De 1º a 10 de maio em Santa Rosa, com entrada gratuita. FenaSoja 2026. Nosso ouro vem do campo. Patrocínio Sicredi, Cooperluz, Quer Tem Bebidas, Icatu Coopera, GH, Sebrae, Ravan e Sulnet. Cuidar é o primeiro passo para viver melhor. A Clínica Com, Clínica de Oncologia e Hematologia das Missões, é referência em atendimento humanizado e tecnologia de ponta. Com especialistas em oncologia, hematologia e oncogenética, a Com oferece tratamento completo, seguro e acolhedor para pacientes de toda a região. Porque cada vida merece atenção, respeito e esperança. Clínica Com, compromisso com a saúde, ciência e cuidado com você. Saiba mais em oncomissões.com.br ou @oncomissões. Novos horizontes. Estamos de volta com Cafezinho Missioneiro. Agora são 13h27, a gente está de volta com o nosso Cafezinho Missioneiro. Hoje falando sobre inclusão, informação e ainda o que a gente precisa mudar na prática. Sempre com o apoio da Corsã, Sicredi, Clínica Com, Tenondé Parque Hotel, Ikigai Sushi Bar e agora FenaSoja 2026. Eles vão falar um pouquinho da inclusão, da tão sonhada inclusão que não acontece, né? Queria falar um pouquinho sobre essa situação nas escolas. A gente tem aí, inclusive, a lei 13.652, é isso, de 2018, né? Que ela reforça aí a importância da conscientização. Na realidade, o que se percebe hoje dentro da sala de aula? Tu enquanto mãe, tu enquanto prof. Bom, a gente então, assim, eu que passei por diferentes esferas, tanto da pública para privada, o que eu noto, né? Assim, que a gente avançou muito no sentido de garantir as vagas, mas ainda a gente precisa fazer um trabalho ainda muito, avançar muito dentro das escolas para de fato a gente ter uma inclusão de verdade, né? Eu acho que a lei está aí desde 2008, né? Essa que tu comentou reforça, mas desde 2008 ela já é um direito e ainda a gente tem muito trabalho ainda pela frente. Né? 2008, que é a Política Nacional de Educação Especial, tá. que ela já garante lá o Sim, direito, né, da entendi. inclusão da pessoa com deficiência dentro da escola. Uhum. Né? Então, desde 2008. Olha, eu querendo corrigir a minha prof, né? E a gente acha que tem muito ainda que caminhar, acho que a gente avançou bastante, mas ainda temos muito trabalho a ser feito, assim. Sim. E Ju, o que tu entende? Como é que as coisas... Porque assim, a gente não tá falando só de uma questão de adaptação, né? Não é só adaptação.
necessário. É necessário, na minha humilde opinião, né, essa mudança de mentalidade para que, de fato, a inclusão ocorra. Como que tu entende isso hoje? Olha, das mães que eu converso, eu poderia dizer que 100%. A maior dor é a escola. Por quê? Porque é um ambiente que ainda não está preparado para os nossos filhos. Já teve muito avanço, estão acontecendo, temos profissionais maravilhosos que estão sempre em busca, porque é isso, né? Educar para a inclusão é estar em busca. Sim. Sempre. E isso gera desconforto, né? Sair do lugar, procurar, às vezes, em uma sala de aula, tu vai ter 4 ou 5 tipos de planejamento. Você imagina o trabalho que dá. Então, eu acho que são tantas camadas, né, Dani e prof, para a gente falar sobre isso, porque, em primeiro lugar, o profissional deveria ser melhor remunerado. Sim. Né? Começamos por aí. Segundo, e eu falo do meu lugar de prof, né? Que eu trabalhei durante 22 anos em sala e já tive a experiência de ter crianças com deficiência, crianças com autismo. E na época, hoje eu fico pensando, nossa, quanta coisa errada eu fazia. Mas eu fazia tentando. Sim, buscando. dentro da informação que tu tinha na época. Sempre buscando, sempre procurando formações, procurando ir atrás, porque eu acho que é isso. Primeiro, a boa vontade de fazer o diferente, né? Mas um cuidado que a gente precisa ter também, e isso na lei não tem especificado, né? Que é a questão do número de crianças com deficiência em uma turma. E isso é muito delicado, porque é um trabalho impossível de se fazer. Uma professora, independente do número de monitoras. Você ter, de repente, 5 crianças e mais 20 típicas, que hoje trabalhamos com crianças com características diferentes, formas de aprender diferente também. Isso não são só as atípicas. Crianças que muitas vezes ficam em casa só no celular e vão para a sala. Imagina a concentração dessa criança, como é que vai ser. Então, hoje, realmente, ser professor é um desafio muito grande. Desafio. Só que é a busca por capacitação. Não tem outra forma, né? E eu acredito que no caminho as coisas vão se ajustando. Já tivemos muito... O meu filho, para estar numa escola regular hoje, precisou de uma lei. Senão, ele não estaria lá. Então, assim como houve essa evolução, acredito que sim, que com o tempo as coisas vão se ajustando. Mas é primeiro... O que é necessário? Políticas públicas, que os governantes que estejam, se estiver algum aqui nos ouvindo, né, que entenda isso, a importância desse olhar para as famílias, porque isso é saúde pública, não é só educação. Uma criança que estiver bem organizada na escola, a mãe vai estar bem. Sim. É a consequência. Exato. Então, não tratar a inclusão isolada, o sala de aula isolado. Eu acho que essa é a grande questão. Sim. Quando a gente fala do AEE, né, que é o atendimento educacional especializado, ele é um apoio especializado dentro da escola que ajuda o aluno a aprender de forma mais adequada às suas necessidades, né? E isso, claro, mantendo ele dentro do convívio ali com os demais colegas, né? Vocês acham que ele acontece como ele deveria dentro da escola? Ele é compreendido como ele deveria dentro das escolas? Eu acho assim, Dani, que às vezes parece que o AE vai ser a solução de tudo. Que eu vou colocar meu aluno lá, vou colocar o aluno lá dentro da minha sala do AE e eu vou fazer uma mágica e vai tudo acontecer. Não, né? Muitas vezes eu também estou tentando, muitas vezes eu também estou procurando entender por onde que eu caminho com aquele aluno para conseguir as coisas que eu quero com ele, né? As conquistas, o desenvolvimento dele. E aí, às vezes, fica muito, parece que em cima do professor do AE. Não, tem que adaptar o professor de AE, dar uma olhadinha, eu já mando pro professor de AE e quero que o professor de AE faça. Não, né? A responsabilidade é do professor. É você que tem a responsabilidade dentro da sua sala de aula. Não é eu que tô lá, não é eu que vou dar aula pra você. Né? O AE é o suporte, é esse suporte que a gente tem que prestar junto ao professor, junto aos monitores, junto, né, ali a família, pra coisa acontecer. Né? Não é eu que vou fazer a inclusão, né? A inclusão é de todos dentro do ambiente escolar. Sim. Desde o pessoal da manutenção, né, até o porteiro lá no final do turno, né, que a criança vai sair da sala.
não é só do professor daí, não é só da professora da sala, não é só do monitor, né? É de todo o ambiente escolar. Sim. Eu acho que é essa mudança que a gente precisa ter, assim, dessa compreensão. Sim. Né? E também ele não é uma realidade em todas as escolas, né? As escolas, nem todas as escolas têm, né, esse profissional, esse atendimento especializado ali. E por vezes, aí me corrijam se eu estiver errada, a impressão que eu tenho é que essa cobrança, talvez maior, fique muito mais em cima da pessoa com autismo do que do ambiente, né? Parece que a responsabilidade, sei lá, de facilitar aquele processo, ou até de se comportar, entre aspas, fica, né, muito em cima da pessoa autista e não do ambiente, não dos demais. Me parece uma transferência de, aspas, de novo, responsabilidade. Eu não sei se vocês têm essa percepção, qual a percepção que vocês têm nesse sentido. É bem delicado de falar, Dani, porque senão, esses dias eu falava com uma amiga minha que tem o filho com autismo também. E daí nós pensamos... E daí eu não digo nem só da escola, tá? Sim, sociedade, né? Sim. Mas para te ver como até nós, enquanto mães, nos questionamos. Porque muitas vezes a gente leva para terapia para tentar o quê? Aproximar eles o máximo de pessoas típicas. Né? E nós conversávamos e a gente chegou a essa conclusão como mães. Como pode, né? Daí a gente cobra tanta sociedade, muitas vezes nós estamos colocando, não, mas porque, gente, é a condição dele. Exato. Né? O meu, por exemplo, uma característica muito forte dele, que é do autismo, é o brincar deitado. Ele gosta de sentir o chão, de ficar deitadinho. E no começo eu brigava, porque não. E eu comecei a dizer, não, filho, se tu gosta de brincar assim, pode brincar assim. Desses dias ele me respondeu, eu gosto de ficar assim, me deixa. Então, pra te ver, né? Ele não tá fazendo mal pra ninguém. Sim. É a forma dele enxergar o mundo. Sim. Então, é um ajuste muito mais nosso também, e, enquanto família, e também enquanto o que a gente espera das pessoas. Sim. Né? Porque é exatamente isso, esse exemplo que tu trouxe, sabe? Lembrando lá da época lá que eu tive a escola e que a gente teve que ir atrás de informação e adaptar o nosso ambiente para receber esses alunos atípicos, de entender que era nossa responsabilidade. E eu sem formação, né, tinha só a minha sócia que era mestre, enfim, que tinha formação, eu fui buscar essa formação, né? Mas mesmo assim, né, sem formação, mas buscando informação, acho que a primeira percepção era, nós temos que fazer isso aqui ser melhor para eles, e eles não vão vir aqui para se adaptar ao que a gente tem, é o contrário. E eu penso que parte daí, né, todos os lugares, né, restaurantes, escolas, enfim, parques, a gente precisa entender, né, quando a pessoa... Vou fazer um parênteses, quando a pessoa começa a frase, porque no meu tempo, eu na hora, assim, já me dá um gatilho, né? Eu tenho muitas respostas mentais de início, assim, para dar para essa pessoa. Intrusir muito, não os faço, né? Por uma questão de manter aí o réu primário que fala, né? Mas é isso, a gente precisa entender que são outros tempos e a gente, de fato, precisa fazer essa mudança acontecer. O que vocês entendem que mais falta hoje? Estrutura, formação ou essa mudança de mentalidade, ou tudo junto? Tudo junto e misturado. Eu acho que também, Dani, a gente tem que observar algo, né? Como eu falo, eu escolho com quem eu vou brigar. Sempre, né? Escolha tuas batalhas. Eu escolho as minhas batalhas. Primeira coisa que a gente aprende na maternidade. Exato. Né? E na maternidade é típica ainda mais. Por quê? Porque a gente escuta muita coisa. E muita coisa desnecessária, né? Sim. Muita coisa que, poxa, por que não ficou quieta essa pessoa, né? Só isso tu pensa. Não quer... Usa o silêncio, não sabe o que falar? Fica quieto, Sim. né? Eu escutei esses tempos de um senhor. Eu dou risada, né? Porque a gente tem que levar com leveza, né? Tem coisas que não adianta, né? É o que eu falo. O que eu posso, eu mudo. O que... Ele deveria ter o quê? Uns 90... Não, uns 80 anos, eu acho. E ele me disse... Mas escuta, falta uma coisinha nele, né? Assim, bem assim. E eu pensei, né? Respirei fundo e pensei...
Não, ele tem autismo. Porque eu nem falo da síndrome de Down, porque é difícil. Então, eu prefiro falar que é autismo, que as pessoas ainda têm mais conhecimento, né? Muito breve também, mas é o que mais tem, né? Daí eu pensei, vou explicar, não vou mudar o pensamento dessa pessoa. Então, o que eu luto hoje, né? Por informação para as famílias, porque em primeiro lugar, família informada vai saber como conduzir com o seu filho, porque não vai ser o terapeuta, não vai ser o médico, não vai ser o remédio. No fim, é a família. Sim. E mais ninguém. Vai ser a mãe, vai ser o pai que permanece, vai ser... Enfim, geralmente a mãe, né? E o pai, os que ficam, né? Mas tem coisas que falar com crianças, isso é muito importante, né? Os pais de pessoas, de crianças típicas, explicar para os seus filhos, porque a gente tem que trabalhar com o lá na frente, né? O que passou não vai mudar. Sim. Esse pensamento dele que faltava uma coisinha, eu posso ficar dando 3 palestras para ele. Nada vai adiantar. Que ele vai sair dali e falar que falta uma coisinha nele, que não está certo. Então eu tenho que trabalhar com quem ainda está aprendendo. Sim, com quem vai promover essa mudança lá na frente. Quem vai promover com o futuro, né? Então, que são os pais que... E eu vou te dizer, sem receio de falar, porque quando eu tive os meus outros 2, que são típicos, um tem 22, outro tem 17. Eu sempre estudei sempre participei sobre formações de inclusão, enfim, porque era um assunto que eu gostava. Eu acho que era a vida me preparando já, né? Mas você viver é outra coisa. E eu vivia porque tinha o meu cunhado em casa com síndrome de Down, né? Então, isso também faz a gente ter um outro olhar. Mas você ter em casa muda toda a tua visão de tudo. Então, tem pessoas que, enquanto não vivenciarem, não vão mudar o pensamento. Sim. E eu não estou desejando isso para ninguém. Sim. Não entendam como isso, porque às vezes... Não estou falando isso. Eu estou dizendo que a pessoa só muda quando acontece com ela. Isso é com tudo na vida, né? A gente só aprende quando... Passando. Exato. Mas que a gente tem esse olhar empático. Sim. O respeito. Sim. Isso é o mínimo. Não, isso é para tudo. E daqui a pouco, assim, a pessoa pode até não vir para tua família, mas... A convivência, daqui a pouco tu vai encontrar uma pessoa... É inevitável, Dani. Falando em autismo, os dados estão aí. Pronto. Então, não vai assim, ser, pode ser... precisa mas eu já ouvi isso também. Dentre tantas coisas que eu já ouvi, graças a Deus, lá em casa todo mundo é são. Eu já ouvi isso também. Né? Gente. Sim, por favor. Já ouvi. E então, assim, né? É um trabalho que a gente vai fazendo. Eu brinco que é um trabalho de formiguinha. Né? E é justamente isso, assim, quando a família, por exemplo, de uma criança típica, né, uma criança normal, tem um coleguinha, né, daqui um pouco esse coleguinha com autismo vai no aniversário dele, né, essa família tem que estar preparada para receber ele lá, né, daqui um pouco ele tem toda a autonomia daí, não precisa que os pais deles vá, né, eu preciso entender como é que essa criança funciona, o que eu preciso oferecer, tá comendo só o brigadeiro, mas eu sei o porquê, porque ele, né, tem uma questão alimentar, que ele, né, restrição na alimentação, que só quer comer aquilo, né, não é só porque ele quer, mimado, não, é por questão, uma característica do autismo, né, como que ele brinca, né, como que não quer sair do pula-pula, né? O que eu vou fazer? Eu preciso me apoderar disso e não sempre dependente da família, da informação da família, da informação da escola. Né? Eu preciso ensinar o meu filho a brincar com essa criança também. Né? Informar essa criança. Claro que a escola tem um papel fundamental. Eu entendo hoje assim que fundamental essa convivência. Nós estamos criando, acho que uma cidade mais inclusiva. Tem esperança nisso, né? Nas nossas crianças, assim. Mas nós, quanto pais, precisamos estar atento e saber como conduzir, porque se fosse com o nosso filho, como que a gente se sentiria? Né? Se nosso filho não... Eu sempre falo, se fosse o seu filho. E assim, é uma atitude tão simples, eu vou dar um exemplo de uma amiga que me disse, Juliana, eu organizei o aniversário e eu sei que o Heitor gosta de carrinhos. Eu selecionei os carrinhos de Hot Wheels, que ele adora. Gente, claro, dá trabalho? Dá, mas quanto tempo dá de trabalho do teu dia? Mas isso é inclusão. 10 minutos para organizar a festa? Por quê? Porque ele não ia aproveitar os outros brinquedos, o entretenimento, as brincadeiras, enfim. E ele gosta dos carrinhos. Então, assim, não é difícil. É só querer. Exatamente. A gente precisa aprender
ter consciência, aprender e agir, né? Agir em prol de melhoria. Agora são 13h44, eu vou sair, vou chamar aqui outro intervalo no cafezinho, sempre com apoio da Corsã, Sicredi, Clínica Com, Tenondé Parque Hotel, Ikigai Sushi Bar e FenaSoja 2026. Fica com a gente que tem mais. O Cafezinho Missioneiro volta já! Novos Horizontes FM. Fala, família, aqui é Léo Santana. Eu que sou pai, sei muito bem da importância de ter um seguro de vida. Ainda mais quando conto com assistências para viver tranquilo. É por isso que eu contratei o meu seguro no Sicredi. Com ele eu tenho cobertura contra doenças graves, seguro viagem, desconto em farmácias, participo de sorteios mensais e são muitas opções para escolher, viu? Tem até opções por menos de R$10 por mês. Faça como eu, contrate seu seguro de vida no Sicredi. É proteção gigante para você e sua família. Quer descansar de verdade? No Tenondé Parque Hotel você encontra conforto, lazer, boa gastronomia e contato com a natureza. Piscina, trilhas, espaços ao ar livre e o cenário único das missões. Tenondé Parque Hotel, uma experiência que transforma seu tempo livre. tenondé.com.br. Está chegando a FenaSoja 2026, a feira que conecta a indústria, o comércio, o agronegócio, empreendedorismo, máquinas e implementos agrícolas, a gastronomia e diversos shows nacionais. De 1º a 10 de maio em Santa Rosa, com entrada gratuita. FenaSoja 2026, nosso ouro vem do campo. Patrocínio Sicredi, Copperluz, Quer Tem Bebidas, Icatu Coopera, GH, Sebrae, Ravan e Sulnet. Existe um lugar onde a gastronomia japonesa ganha alma, estética e sensibilidade. Ikigai Sushi Bar. Sabores refinados, preparo artesanal e coquetelaria de alto nível para experiências únicas. @ikigai.sushibar. Cuidar é o primeiro passo para viver melhor. A Clínica Com, Clínica de Oncologia e Hematologia das Missões, é referência em atendimento humanizado e tecnologia de ponta. Com especialistas em oncologia, hematologia e oncogenética, a Com oferece tratamento completo, seguro e acolhedor para pacientes de toda a região. Porque cada vida merece atenção, respeito e esperança. Clínica Com, compromisso com a saúde, ciência e cuidado com você. Saiba mais em oncomissões.com.br ou @oncomissões. Novos Horizontes. Estamos de volta com Cafezinho Missioneiro. Agora são 13h48 e a gente vai partindo para o nosso terceiro bloco aqui no Cafezinho, hoje falando sobre inclusão como prática, não apenas como discurso, né? Sempre com o apoio da Corsã, Sicredi, Clínica Com, Tenondé Parque Hotel, Ikigai Sushi Bar e FenaSoja 2026. Prof. e Ju, na visão de vocês, o que definiria uma inclusão que realmente funciona? Assim, qual que seria a expectativa na visão, né, da professora, da visão da mãe, dentro da sociedade como um todo? Pode começar contigo, prof. Bom, eu acredito que é essa mudança de olhar, né? A gente entender que o outro é diferente de nós, mas até que ponto ele é diferente? Porque eu também sou diferente de você, né? Eu entender que ele tem características diferentes e que eu preciso respeitar, que eu preciso entender, né? Nessa relação social, eu preciso estar pronto para isso, né? E eu acho que também estar pronto, estar disponível, porque as pessoas não querem estar disponível para a inclusão, né? As pessoas fogem, deixam com compromisso com os outros, não querem. E eu acho que pra gente ser uma sociedade mais inclusiva, a gente precisa dessa mudança de mentalidade, que acho que a gente vem numa crescente, mas ainda falta muita coisa. Sim. Eu acredito que temos uma longa caminhada aí. Sim. 150 anos, segundo informações, né, Ju? Exatamente. Incluir dá trabalho. Sim. Né? Dá trabalho. Tu chamar um coleguinha que não tem desenvolvimento como teu filho, que precisa de um olhar sempre junto, é difícil. E eu entendo isso, Sim. Né? Mas eu acho que passa pelo respeito.
por se colocar no lugar do outro, por entender, não é só aquela empatia, né? Não, é entender que o outro é o outro com as suas características. Sim. Eu acho que é isso que é o fundamental. Sim. O respeito pelo sentimento, entender que aquela pessoa, dentro da sua condição e da sua singularidade, tem as suas escolhas, tem a sua forma de ser, e é por isso que a gente luta tanto, né? Sim. Eu acho que quando a gente fala dessa questão prática, talvez, né, para quem esteja nos ouvindo agora, seja exatamente isso que a gente precisa, dessa mudança de mentalidade que a gente fala, né? Tivemos até exemplos práticos hoje nesse sentido, né? Vai na festinha de aniversário, organiza lá para aquela criança ser bem recebida, né? O que ela gosta, o que ela come, a música alta vai afetar, não vai? Como que essa criança vai se sentir melhor naquele ambiente? Essa criança vai lá brincar com o teu filho, que lanche que ele vai comer, o que ele vai precisar, né? Eu vou estar disponível todo o tempo, vai ter alguém que vai estar disponível todo o tempo lá acompanhando a brincadeira, restaurantes, então assim, de prático mesmo, na sociedade, né? A questão voltamos de novo na questão do estacionamento, é prático e assim, gente, na minha ideia, né, na minha cabeça, isso é tão claro, né, é tão óbvio, que me impressiona a gente estarmos vivendo tempos que a gente precisa reforçar o óbvio, né? O básico, exato, que necessário. E daí, assim, uma pergunta, preocupação, estamos vivendo tempos onde, então, o número de diagnósticos cresce, né? A gente tem mais informação, eles crescem, mas a sociedade, ela não está evoluindo nessa mesma velocidade, né? Como que vocês entendem que essa conta fecha, não fecha? Como que isso vai acontecer ali na frente? Qual a esperança dessa conta fechar? Eu acho que esperança a gente não pode perder nunca, né? E verdade. Eu sempre falo, já falei isso acho que antes, né? Nós precisamos ser muitos e em todos os lugares. Sim. Eu como mãe, se eu me sinto à vontade de falar para as pessoas, me posicionar e falar, né? Se é pessoa com deficiência, até a gente vê muitos congressos, muitos ciclos de palestra acontecendo, enfim, mas se fala também, né? Em chamar pessoas com deficiência para falar, porque eles ocuparem os seus espaços. Sim. Também, isso é importante. Mas eu acho que a esperança a gente não pode perder, né? Nós precisamos estar sempre buscando informações de qualidade, entender que não é difícil. Eu não sei se dá tempo de eu contar um exemplo rapidinho que aconteceu esses dias. Eu fui numa sorveteria aqui na cidade e o Heitor, era um dia assim que ele já estava cansado, né? Passou o dia, se desorganizou, já estava chegando perto, não deveríamos nem ter saído, né? Eu já deveria ter pensado nisso, porque tem mais essa questão, né? Mas enfim, os outros queriam, a gente também precisa ter esse jogo de cintura, né? E eu cheguei na sorveteria e ele se jogou no chão, enfim, fez entendeu o que a gente fala, né? Como mãe, aquela coisa. E ele falou o que ele queria e eu terminei o pedido, fiz o pagamento. No que eu fiz o pagamento, eu só ouvi assim, quando ele estava atendendo, o que ele quer? Eu ouvi alguém dizendo, o que ele quer? Foi tão rápido o atendimento, essa atendente, eu até quero voltar lá e conversar com essa mãe, porque eu acredito que ela deve ter alguém na família com deficiência, com autismo. Para ter essa sensibilidade. Eu sei que assim, no tempo que eu fui sentar para organizar, o pedido dele estava pronto. Ele sentou, comeu, se acalmou. Então assim, são pequenas atitudes. Sim. Né? Sim. Que fazem toda a diferença. Que fazem toda. Olha, se demorasse, se o dele fosse o último, ia causar um estresse. Talvez não ia comer. As pessoas que estão ali se incomodam, sim. A gente não pode negar isso, né? Então, assim, treinar também os funcionários das empresas, né? Como é importante de como conduzir. Sim. E então, acho que uma coisa que eu também noto, assim, Ju, é o quanto as pessoas são sem noção de ficar olhando. A criança está numa crise. Aí ficam olhando. Né? Assim, então, tenta ajudar. Por exemplo, ontem no mercado, eu também queria vir pra minha casa e ver meu filho. Eu tava no mercado tardinho, também queria ver. Tinha uma mãe que tava com uma criança típica normal e ela tava cansada e a moça, falou pra mim, pode passar na minha frente, no caixa ali, que vai abrir. Eu falei pra aquela mãe, pode ir no meu lugar, né? Eu também queria ir pra minha casa, eu também tava cansada, mas as pessoas
ali estava a situação diferente. E acho que as pessoas não têm esse olhar, né? Tá tendo uma crise no mercado, um autista, ficam olhando, né? Julgando. Julgando. Vai lá, então pede auxílio, mãe, tu precisa de alguma coisa, precisa de uma ajuda, né? Não vai, essa mãe não vai ficar braba contigo. Pelo contrário. Sim. Ela que um pouco realmente está precisando de um auxílio, né? Acolhimento, é um mínimo, né? Que a gente... Mas a sociedade está muito assim, né? Isso é para tudo, né? Mas eu já escutei assim, ai, Juliana, às vezes a gente não sabe como agir, o que te falar. Às vezes não é nem falar nada, é só simplesmente, né? Alcança alguma coisa. Ou como essa, ela não fez nada. Ela não precisa intervir na situação em si. Sim, ela agilizou o processo. A parte dela. Exatamente. A parte dela. Então, faça a tua parte. Exato. Né? Eu acho que passa por aí, né? Gurias, aqui tem uma Ensine pergunta... teu filho. E é exatamente essa pergunta. A gente tem um quadro no cafezinho que eu deixo lá uma caixinha. Sempre as pessoas mandam perguntas, tá? E a nossa querida amiga em comum, a Cibele Rebolho, ela mandou aqui, como mãe, dicas práticas, né? Pro dia a dia, assim, com as crianças, né? E, inclusive, vem ao encontro da pergunta que eu ia fazer agora, né? Quais são as pequenas atitudes, né? E como que a gente pode desenvolver isso com as crianças, né? Os adultos com as crianças, os adultos na sociedade, que, de fato, fazem sentido no dia a dia, né? E que podem mudar alguma situação, enfim. Acho que complementando, na verdade, o que vocês estavam falando, né, gurias? Mas vamos trazer isso para os filhos, né? O que vocês entendem, assim, que é legal de deixar um recado para os pais de crianças típicas, né? Para essa mudança de mentalidade. Eu acho que, acima de tudo, trabalhar a paciência, pensar que esse coleguinha não vai, muitas vezes, entender os comandos que o restante da turma irá entender, para ele vai ser um pouco mais difícil. Então, explicar para eles que existem pessoas com características diferentes, com formas diferentes de brincar, com jeitos diferentes, que às vezes o barulho vai incomodar, que talvez tem coisas que não vai comer. Eu acho que tentar falar com a linguagem da criança, né? Isso daqui uns dias eu vou trazer aqui, Dani. Eu vou lançar um livro falando sobre isso para crianças, infanto juvenil. E eu quero realmente isso. Quando eu estava construindo ele, escrevendo, quem está ilustrando é o meu filho. E eu pensei em um livro que o adulto sente e conversa com a criança, explicando sobre cada condição, sabe? Então, eu acho que é isso, é tentar desmistificar o diferente. Porque é isso que nos faz ter o preconceito. Exato. No momento que tu não sabe o que é, e a criança, ela não tem um preconceito, ela tem um medo de não saber como. Exatamente. Né? E se a gente ensina, a gente tira esse medo e nem constrói o preconceito. Exato. Né? A gente já parte daí com a criança. Né? Exatamente. Por exemplo, às vezes a criança que aprende demora um pouquinho mais para aprender. Eu sempre falo, prof, ele não aprende. Não, ele demora um pouquinho mais para aprender. Diferente de você, vamos ajudar ele, vamos, né? Ter esse olhar, né? Não já é um olhar assim preconceituoso em cima da criança, né? Capacitista em cima da criança. Não, ele tem potencial, ele vai conseguir, assim como você, mas ele precisa de um tempo um pouquinho maior. E tá tudo bem. E tá tudo certo. Queria que vocês deixassem uma mensagem final. A gente vai finalizar, agora são 13h59, partindo pro final desse cafezinho. Queria que vocês deixassem uma mensagem para a comunidade, né? Talvez de esperança ou talvez de orientação, enfim, como vocês entenderem que seja melhor. Pode falar. Bom, eu então, quanto professora, né, acredito num mundo mais inclusivo, tenho essa esperança e espero que Santo Ângelo avance cada vez mais nesse sentido. Acho que é uma cidade que caminha, que busca, mas eu espero que a sociedade em si, os espaços estejam mais preparados. Eu vejo que ainda o mercado de trabalho, a gente não percebe tantas pessoas incluídas, né? Então que a gente esteja aberto a isso, ao novo, e que a gente possa incluir a todos na nossa sociedade. E também a questão política, né? Que a gente continue lutando pelos direitos e pelo acesso, né? A gente sabe o quanto as filas são enormes para terapias aqui em Santo Ângelo, né? Que os políticos possam olhar para isso, né? E realmente construir políticas e de acesso, né? Para essas pessoas. Sim. Bem, eu enquanto mãe, né? Eu acho que eu faço um pedido muito mais do que inclusão. Na escola, nós precisamos de inclusão social.
É isso que as pessoas precisam entender. No momento que todo mundo respeita, entende, tudo vai fluir de forma mais natural. Sim. Porque é esse o ponto, né? É ver o diferente, ver além do diferente. Exatamente isso. Eu concordo muito com essa questão do para além, né? Da gente precisa, de fato, sensibilizar o nosso olhar para o diferente. E inclusão começa em casa. Exatamente. Né? E não é só na casa, porque daí se fala muito, porque a família típica tem que aceitar, porque a família típica tem que tratar. E as famílias típicas? Onde está o seu papel? Que são uma maioria. Exatamente. Que são a maioria. E o seu papel social. Exatamente. Né? Porque nós precisamos furar a nossa bolha. Nós, dentro da nossa bolha, a gente se entende das pessoas com deficiência. Mas e fora dela? Que é onde os nossos filhos irão conviver. Exatamente. Gurias, que rica conversa. Obrigada, Ju, mais uma vez. Prof, obrigada, né? Eu sei que vocês fizeram um exercício, né, materno para estar aqui com a gente. Obrigada de coração por essa conversa. Voltem sempre aqui no Cafezinho. Que conversa necessária. Hoje a gente falou sobre inclusão, mas principalmente falamos de consciência, sobre entender que uma sociedade mais justa não se constrói excluindo diferenças, mas aprendendo a conviver com elas. Isso passa diretamente pela educação, pela informação e pela forma como a gente enxerga o outro. É nesse contexto que a gente também reconhece iniciativas que olham para o futuro, promovendo desenvolvimento, conhecimento e transformação. Meu destaque hoje especial a FenaSoja 2026, Nosso Ouro Vem do Campo, um evento que conecta inovação, negócios e tradição, criando oportunidades e fortalecendo o desenvolvimento da nossa região. E o meu agradecimento aos nossos demais parceiros que caminham conosco aqui, Corsã, Sicredi, Clínica Com, Tenondé Parque Hotel e Ikigai Sushi Bar. Beijo no coração, até amanhã. Tchau, tchau.